O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Da pluralidade das existências. Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta número 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pergunta número 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Pergunta número 173-A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Pergunta número 173-B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenha vivido algures e na Terra. Pergunta número 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez seja até pior do que ela. Pergunta número 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro lugar. Pergunta número 175-A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Pergunta número 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aqui tenham estado? Sim. Do mesmo modo que vós em outros, todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, faz-se em outro. Pergunta número 176-A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em diversos graus de adiantamento. Pergunta número 176-B. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Pergunta número 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Pergunta número 177-A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Pergunta número 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Pergunta número 178-A. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem se conservar estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Pergunta número 178-B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Pergunta número 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Pergunta número 180. Passando deste planeta para outro, o espírito conserva a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto de sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Veja-se Influência do Organismo, capítulo 7º, segunda parte. Pergunta número 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer,
porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na terra. Com outros, entretanto, o mesmo não se dá. Pergunta número 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a aminá-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Pergunta número 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa como no vosso mundo. Pergunta número 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou para aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Pergunta número 184-A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau de sua elevação. Pergunta número 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Pergunta número 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perespírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Pergunta número 186-A. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o estado de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado vai se apagando pouco a pouco e acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite às primeiras clareadas do alvoreço. Pergunta número 187. A substância do perespírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. Pergunta número 188.
Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros. Habitam certos mundos, mas não ficam presos a eles como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda a parte. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação idêntica. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois, ao que parece, Vênus é mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a que a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que, possivelmente, certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai, entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade não são, tampouco, em outros lugares, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: "Não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Se bem não haja mais de 6 meses dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra." Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus.